Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos, em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado, só pros mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar, sem encostar um dedo. Eu não devia estar ali. O salto do meu Scarpin afundava levemente no tapete persa da sala de estar, e cada passo parecia um crime em câmera lenta. A casa era clara demais para o que eu sentia, tão iluminada quanto a mentira que escondia no fundo da garganta. Era aniversário da minha cunhada, Helena. 35 anos e um casamento impecável com meu irmão. O tipo de mulher que posta café da manhã com flores na mesa. Nada fora do lugar, nem a alma. Mas eu tinha um lugar ali. E ele, não. Ele chegou atrasado. Como se soubesse que todos o viriam. Como se quisesse que eu o visse primeiro. E eu vi. A camisa dele era simples. Algodão barato, grudado ao corpo pelo calor do fim de tarde. E ainda assim, a curva dos ombros, o vinco nas costas, o contorno do peitoral sob o tecido suado. Aquilo me atravessou como uma lembrança suja. Algo que eu não tinha vivido ainda, mas já doía. Ele olhou para mim. Demorou. Como se tirasse minha roupa por dentro da pele. Eu desviei. Mas tábuas de madeira rangem quando você tenta fugir com elegância. E a sensação entre minhas pernas, presa no disjusto, me denunciava para mim mesma. Não era qualquer homem. Era o amigo do meu irmão. Paulo, 41. Olhar de quem já perdeu tudo e não tem medo de se perder de novo. Não era bonito. Era perigoso. E isso me fez esquecer como se respira. Helena veio me abraçar. Perfume caro, maquiagem intacta. Sorriu como quem sorri para um espelho. Eu retribuí, fingindo que meus joelhos não tremiam. Mais ao fundo, ele se sentou no sofá, perto demais. O jantar correu com risos falsos e copos que esvaziavam mais rápido que as conversas. Ele se levantou para buscar mais vinho. Passou atrás de mim, e sua mão roçou meu ombro. Não foi um toque. Foi um recado. O calor da pele dele ficou no meu braço como uma tatuagem invisível. Minha boca secou. Meu seio direito roçava o tecido do vestido leve, e eu já não sabia se era o vinho ou a presença dele que me embriagava. Na hora da sobremesa, ele se sentou ao meu lado. Ninguém estranhou, mas eu senti. O joelho dele encostou no meu. Sem querer. Mentira. A pressão era leve, calculada. Como se dissesse, eu sei. E eu sabia também. Conversamos sobre nada. Filmes, viagens, frases soltas. Mas havia algo por baixo. Algo entre linhas. Um perigo suave no tom da voz dele. E quando ele disse, você parece entediada aqui, minha espinha gelou. Não pelo que ele disse, mas porque era verdade. Ele sabia mais de mim do que devia. E eu deixava. Na hora de ir embora, ele segurou minha bolsa. Um gesto simples, gentil. Mas os dedos tocaram os meus por um segundo a mais. E quando me entregou de volta, sussurrou. A gente vai se ver de novo. Eu devia ter respondido que não era apropriado, que ele estava louco. Mas meu corpo não reagiu. Minhas pernas seguiram até a porta como se soubessem que aquela noite era só o começo. Já no carro, fechei os olhos e o senti. Como se ainda estivesse ali. Como se seu cheiro, de tabaco e suor limpo, tivesse entrado pela minha pele. E então vi, dentro da minha bolsa, um bilhete. Terça, 20 horas, o ateliê na rua 17. O papel tinha o calor da mão dele. Meu coração disparou. Eu devia jogar fora, mas guardei na calcinha. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Era uma rua que eu nunca reparava. Passava por ela com pressa, como quem foge de uma lembrança que ainda não viveu. Mas naquela noite, eu parei. O ateliê era discreto. Janela alta, cortina leve.
uma lâmpada amarela vazando pelas frestas. E o número 17 como uma senha que só meu corpo entendia. Toquei a campainha. O som foi baixo, abafado. Mas meu coração bateu alto, urgente. Como se aquele clique abrisse algo em mim que eu nem sabia que existia. Ele abriu a porta. Sem camisa. O jeans desbotado, baixo na cintura. Os ossos do quadril desenhados com uma precisão quase cruel. Ombros largos. Pele marcada pelo sol e pelo tempo. E o olhar. Cru. Achei que você não viesse, ele disse, com a voz rouca. Como se tivesse me esperado por anos. Eu não respondi. Porque minha garganta estava seca. Porque minhas coxas já ardiam só de vê-lo assim. Ele deu espaço. Entrei. O lugar era pequeno. Cheirava a tinta e madeira. Paredes brancas com quadros inacabados. Um sofá de couro. Um cavalete no canto com algo coberto por um lençol escuro. Você pinta? Perguntei, só para não perguntar outra coisa. Ele riu de leve. Às vezes. Quando algo me tira o sono. Me olhou fundo. Eu quase tremi. Quer vinho? Ele ofereceu. Assenti. Ele foi até a cozinha. E eu fiquei ali, parada. O vestido colando nas costas. O coração no pescoço. Os seios apertados contra o tecido fino. A calcinha molhada desde o portão. Quando ele voltou, me entregou a taça com os dedos ainda molhados. E os nossos se tocaram de novo. Dessa vez, eu não desviei. Ele se aproximou. Devagar. Como se lesse meus pensamentos. Como se meu silêncio gritasse. Você devia ir embora agora, ele disse, quase encostando a boca na minha orelha. Mas não vai. E eu não fui. Porque o cheiro dele me segurava. Porque o calor do corpo dele, a 1 centímetro do meu, era mais forte que qualquer lembrança limpa. Ele encostou o joelho no meu. De novo. Dessa vez, eu arfei. E quando ele tocou minha nuca, só com a ponta dos dedos, senti como se me rasgasse por dentro. Sem pressa, sem pudor, sem nem precisar me tocar inteira. Ele sussurrou. Tira o vestido. Eu fechei os olhos. Minha mão tremia, mas subiu devagar até o zíper nas costas. E mesmo antes de descer, eu já estava nua. Nua de tudo. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Demorei para levantar do sofá, porque meu corpo não obedecia mais à lógica. Só ao som da respiração dele atrás de mim. Firme, quente, descompassada. A luz da sala era amarela, morna. Mas o que eu sentia era quase febre. E mesmo de costas, eu sabia que ele me olhava. Não com pressa, com fome. Peguei o vinho. Dei um gole. A taça tremia um pouco na minha mão. E foi aí que vi. Uma comoda. Pequena. De madeira escura. Ao lado do cavalete. Uma gaveta entreaberta. Não sei porquê. Ou talvez saiba, mas fui até ela. Sem pensar. Como quem encosta numa cicatriz só para sentir se ainda dói. Não. Ele disse, baixo. Mas era tarde. Abri. Dentro, uma caixa de fotos. Polaroides. Algumas dobradas. Outras rasgadas. E no fundo, um pedaço de renda preta. Uma calcinha. Não era minha. Mas podia ser. O cheiro ainda estava ali. Doce. Ácido. Irresistível. Senti o sangue descer pro meio das pernas. Uma pontada bruta de ciúme. Ou desejo. Não sei. Ele veio por trás. Encostou o peito nas minhas costas. Quente. Nu. E sussurrou. Você pediu isso. Fechei a gaveta. Mas as imagens ficaram na minha mente. E quando me virei, o olhar dele era mais violento do que qualquer palavra. O que você quer de mim? Perguntei. Ele demorou. Depois passou a mão pelos meus quadris, devagar, como quem molda algo precioso. Que você pare de mentir. Aquilo me atravessou. Por que era isso? Porque ele via o que ninguém via. O tédio nos meus jantares. O vazio das minhas fotos sorrindo. A falta de ar nas minhas manhãs. Eu não minto, tentei dizer. Não com a boca, mas com o corpo. Ele respondeu. E então me beijou. Não foi beijo de filme. Foi beijo de quem quer arrancar a pele. De quem quer deixar marca. A barba dele arranhava. A língua era quente,
decidida. Eu tremi inteira. Minhas mãos agarraram nos ombros dele. As pernas fraquejaram. E o calor que subia pelas minhas coxas parecia febre. Ele me empurrou contra a parede. Não com força, com urgência. Me ergueu pela cintura e sussurrou. Isso. Agora você tá viva. E eu estava. Pela primeira vez em anos, meu corpo tinha dono. E não era ele. Era eu. Era esse desejo sujo, livre, indomável. A calcinha estava ensopada. E quando ele encostou a boca no meu pescoço, eu quase gozei de ódio de mim mesma. Wazai! Ele parou. Se afastou um passo. Me olhou de cima a baixo. Como quem escolhe uma arma. Vai embora, ele disse. O quê? Minha voz saiu fraca. Vai. Agora. Antes que eu não consiga parar. Eu queria gritar. Queria ficar. Queria sumir dentro dele. Mas algo no olhar me fez obedecer. Peguei o vestido do chão. Nem me vesti direito. Saí do ateliê com o gosto dele na boca e uma pergunta pulsando no peito. Quem era ele? Afinal, ela não viu. Mas ele viu. Tudo. No espelho do banheiro, eu não era eu. Meu cabelo ainda tinha o cheiro dele. Meus lábios estavam vermelhos demais. O vestido pendurado na maçaneta parecia me observar. Como se soubesse que eu tinha cruzado uma linha. Não dormi. Só revivi. A mão dele na minha cintura. O beijo. O não. O não doeu mais que qualquer toque. No dia seguinte, tentei agir normal. Tomei café com Helena. Sorri. Perguntei sobre o jardim. Mas por dentro, eu estava tremendo. Porque a cada pergunta inocente, minha mente voltava para ele. Você tá bem? Ela perguntou. Assenti. Dei um gole no café frio. E sorri. Mas minha calcinha ainda grudava em mim. Como uma lembrança úmida do que não aconteceu. Ainda. Passei o dia tentando não escrever. Mas escrevi. Por que você me mandou embora? A resposta veio 3 horas depois. Porque se eu tivesse te deixado ficar, você nunca mais sairia. Meu estômago revirou. A mão tremia no volante. Estacionei o carro. Respirei fundo. Mas já era tarde. Me encontra amanhã. 22 horas, não pergunta onde. Eu te busco. Ele escreveu. Minhas pernas ficaram bombas. Naquela noite, eu me toquei. Não por carência, mas por desespero. Porque meu corpo estava implorando. E nenhum outro toque servia mais. Nenhum outro nome. Só o dele. Pensei em não ir. Mas vesti a calcinha mais fina que eu tinha. Passei perfume entre os seios. E fiquei pronta às 21h45. Ele chegou às 22 horas em ponto. Moto. Capacete extra. Sobe. Ele disse, sem sorrir. Subi. O couro da jaqueta dele era frio. Mas o calor do corpo dele me incendiava pelas costas. Segurei firme. E quando a moto arrancou, senti o mundo derreter. A cidade passou como um borrão. E quando paramos, era um mirante. Alto, escuro, silencioso. Ele desceu, tirou o capacete e me olhou como se soubesse cada detalhe do que eu pensei durante o dia. Me pergunta. Ele disse, o quê? O que você quer saber? Eu hesitei, mas a pergunta saiu sozinha. Por que eu? Ele se aproximou, devagar, com uma calma que doía. Por que você mente pior que todas as outras? E eu vejo cada mentira no seu jeito de cruzar as pernas. Senti meu rosto queimar. E você? Perguntei. Por que faz isso? Ele sorriu. Mas era um sorriso triste. Feroz. Porque ninguém vê quem eu sou. Só você. E naquele instante, eu soube que ele também estava perdido. Que talvez, mais do que me possuir, ele queria ser visto. E eu vi. Mas a forma como ele segurou meu queixo me fez esquecer meu próprio nome. Ele não tentou me beijar naquela noite. E isso foi o que mais doeu. Porque eu estava entregue. Pronta. Queimando por dentro. Mas ele só me olhava. Como se cada centímetro do meu corpo revelasse um segredo. Voltamos em silêncio. A moto cortando o vento. Minha cabeça encostada nas costas dele. Sentia o calor subir pelas coxas, se prender na barriga. E uma pergunta sem resposta girando como lâmina. Por que ele não me tocou?
Na manhã seguinte, não levantei da cama. Não porque dormi, mas porque o mundo parecia mudo. Meu corpo doía como se tivesse sido usado. Mas era ausência. Um eco. Um desejo não consumado que pesava mais que culpa. À tarde, ele mandou uma mensagem. Hoje, 19 horas, tranca a porta. Não disse onde, porque era óbvio. Cheguei no ateliê antes do sol sumir. Ele estava lá, em pé, pincel na mão, um quadro enorme à frente. Quando me viu, não sorriu. Apenas disse: fica parada aí. Fiquei. Não fala. Só sente. E então, ele começou a pintar. Minhas mãos suavam, as pernas trêmulas, o vestido grudado na pele, o bico dos meus seios marcando o tecido leve, e ele vendo. Tudo. Ele pintava como se me despisse com tinta, como se cada traço fosse uma carícia, como se aquele quadro fosse a versão que ele via de mim, e não a que eu mostrava. Você se vê? Ele perguntou, sem parar o traço. Não, respondi. Eu vejo. Largou o pincel, caminhou até mim e disse, baixo: você é mais bonita quando tá com medo de gozar. Minha respiração falhou. O coração parecia preso entre os seios. Ele ergueu minha mão até o quadro. E ali estava. Eu, nua, mas não de corpo, de alma. O olhar no quadro era meu, e não era. Era o que eu tentava esconder. Ele se aproximou por trás. Sussurrou. Encosta. Encostei na parede fria. A mão dele subiu pela minha coxa, sem pressa. Só calor. Só pressão. Até parar na borda da calcinha. Se você disser não, eu paro. Ele avisou. Eu tremia, mas não disse nada, porque meu corpo já tinha dito sim há dias. E quando ele me tocou, de verdade, não foi sexo. Foi confissão. Um suspiro longo saiu do meu peito, e ele me segurou com uma força que não era física. Era emocional. Como se dissesse, agora você é minha. Eu gozei encostada na parede, sem pressa, sem barulho, só lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu entendesse por quê. Ele me abraçou depois, forte, quente, cru. Agora sim, ele disse. Você existe. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. 3 dias sem mensagem, nem um som, nem um sinal. Nenhuma lembrança digital do que aconteceu ali. E mesmo assim, ele estava em tudo. No cheiro do café, no toque da toalha na minha pele molhada, no silêncio da cama que agora parecia grande demais. Até que, no 4º dia, ele me mandou uma foto. Era o quadro, aquele quadro, o que ele pintou de mim, mas com um detalhe novo. Um nome, assinado na parte inferior. O meu. Minhas pernas falharam. O celular caiu no chão, e meu coração bateu tão forte que doeu nas costas. Liguei. Chamou. Ele atendeu com voz baixa. Alguém viu o quadro? Quem? Perguntei, com a garganta travada. Silêncio. Helena. O mundo girou. O nome dela ardeu nos meus ouvidos como se alguém tivesse me jogado em água fervente. Como? Sussurrei. Eu deixei o ateliê aberto. Ela apareceu. Disse que queria conhecer meu trabalho. Ele respirou fundo. E viu você, nua, verdadeira, como nem você se vê. Senti o estômago embrulhar. As mãos suavam. O medo era físico. Quente, cortante. Ela disse alguma coisa. Perguntei, engasgada. Disse que vai contar pro seu irmão. Silêncio. Morto. Incontornável. Ele continuou. Eu tentei impedir. Mas ela saiu e deixou um bilhete. Ela vai escolher. Ou você, ou a mentira. Eu sentei no chão. Desabei. As lágrimas vieram antes da consciência. Era isso. A linha. A ruína. Peguei o celular. Escrevi para ele. Me encontra. Última vez. Ele respondeu com um endereço. Era longe. Um hotel no fim da estrada. Um lugar onde ninguém passa por acaso. Cheguei antes, sozinha, e esperei no quarto 203. Quando ele entrou, eu desabei nos braços dele, como se aquele corpo fosse o único chão possível. Vai acabar.
Ele perguntou. Já acabou? Respondi. Mesmo. Ele me olhou nos olhos. Não. Confessei. Porque o que a gente tinha não era escolha. Era maldição. Mas quando ele abriu a porta e eu vi quem estava do outro lado, meu corpo congelou. Era Helena. Não gritou. Não chorou. Não bateu em ninguém. Ela só entrou. O salto no piso velho era uma sirene lenta. O cheiro do perfume dela cortou o ar. E o olhar, aquele olhar de mulher que perdeu tudo sem entender como. Você tá aqui. Ela disse. Eu não consegui responder. Eu devia estar surpresa. Ela continuou. Por que não tô? Meu corpo queria se esconder. Mas não havia onde. Eu estava nua da alma para fora. Ele tentou falar. Ela levantou a mão. Silêncio. Você destruiu tudo, Paulo. Mas eu entendo. Ela virou para mim. O que eu não entendo é você. Aquela frase me atravessou. Porque a verdade é que eu também não me entendia. Era só o sexo. Ela perguntou, fria. Não. Eu disse, com a voz baixa. Pior ainda. Ela murmurou. E então saiu. Sem mais uma palavra. A porta ficou aberta. Ele me olhou, mas não disse nada. E eu entendi que nada do que fosse dito mudaria o que estava feito. Fiz minha mala em silêncio. Ele me observava, como quem assiste à própria queda sem tentar evitar. No espelho, vi meu rosto. E pela primeira vez, eu me vi inteira. Sem maquiagem, sem mentira, sem disfarce. Era eu. Errada, suja, mas viva. Voltei para casa naquela noite. Choveu no caminho. Cada gota parecia uma sentença. Mas não parei. Abri a porta da minha vida antiga. Deitei na cama fria. E olhei o teto como se ele pudesse responder algo. Ele nunca mais me procurou. E eu nunca mais fui a mesma. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem. Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!